Olha, essa frase aqui, ela é real. E ela joga a gente bem no meio de um dilema gigantesco que vamos tentar entender hoje. O título dessa análise já diz tudo, né? Uma cama de UTI, um dos recursos mais caros e disputados de qualquer hospital, sendo usada para um joelho ruim. A pergunta que fica é: como é que uma coisa dessas pode sequer acontecer? Ok, então vamos lá. Para entender isso, a gente precisa voltar para a história por trás daquela frase. Como um homem com dor no joelho acaba ocupando uma das vagas mais importantes de um hospital? Pensa na situação. O João Paulo entra no hospital com dor no joelho e, de repente, tá numa UTI. E o mais doido é que depois, a tal água no joelho foi resolvida com um procedimento super simples, que nem anestesia precisou. A distância entre o problema que ele tinha e o tratamento que ele recebeu é absurda. Existem duas versões bem diferentes para a mesma história. De um lado, a jornada do paciente. Dor no joelho, vai para a UTI. E o diagnóstico final é algo simples. Do outro, a resposta do hospital, opa, mas ele tinha condições pré-existentes, os exames deram alterados, e isso, para eles, foi um sinal de alerta. O hospital diz que seguiu todos os protocolos. Essa diferença de versões é a chave para a gente entender que a verdade aqui não é tão preto no branco. No fim das contas, quem decide quem vai para a UTI? E como essa decisão é realmente tomada? Pois é. E é aqui que o caso do João Paulo deixa de ser só uma história isolada. Porque, por mais chocante que seja, o que aconteceu com ele é, na verdade, um sintoma de um problema muito, mas muito maior que acontece no mundo todo. 53,1%. Dá uma olhada nesse número. Um estudo lá de 2016 mostrou que mais da metade, mais da metade das internações na UTI eram de pacientes que ou estavam bem demais para precisar de tudo aquilo, ou, no outro extremo, já estavam doentes demais para que a UTI fizesse alguma diferença real. Pensa nisso, mais da metade. E isso não acontece só com adultos, viu? Um outro estudo de 2015, focado em UTIs pediátricas, descobriu que quase metade das transferências das aulas normais para a UTI poderiam ter sido evitadas. E para fechar essa rodada de números, um estudo mais recente de 2023 na Espanha, no hospital supercomplexo, encontrou quase 12% de internações que não deveriam ter acontecido. Ou seja, da Califórnia à Espanha, de adultos a crianças, o recado é bem claro. Isso aqui não é um caso isolado, é um padrão. Então, tá? Tudo isso leva a gente para uma questão fundamental. A gente fica falando inadequado, desnecessário, mas o que isso significa de verdade dentro de um hospital onde cada decisão é de altíssimo risco? A definição, na verdade, é toda sobre equilíbrio. É tipo regar uma planta, sabe? Se botar pouca água, ela murcha. Se botar água demais, ela morre afogada. Na saúde, a lógica é parecida. O cuidado vira inadequado quando o tratamento tem mais chance de fazer mal do que de ajudar. E para tentar colocar um pouco de ordem nessa decisão, existem guias, protocolos. A Sociedade de Medicina de Terapia Intensiva, por exemplo, divide os pacientes em níveis de prioridade. A prioridade 1 é o caso clássico. A pessoa precisa da UTI para sobreviver, e precisa agora. Mas aí vem as outras, a 2, a 3 e a 4, e aí é que a coisa fica mais cinzenta, sabe? Onde o benefício já não é tão óbvio assim. E isso nos traz de volta para aquele estudo da Califórnia. Olha que louco, menos da metade dos pacientes que foram para a UTI eram prioridade 1. Isso quer dizer que a maior parte dos leitos, mais de 53%, estava sendo usada por gente que talvez não fosse quem mais precisava daquele recurso naquele exato momento. O que nos leva a uma pergunta gigante. Se existem regras, por que isso continua acontecendo em todo lugar? A resposta, como quase sempre, não é simples. Não é uma única decisão errada, mas uma teia complexa de pressões que vem de todo o sistema. Então, por que isso acontece? Não dá para só apontar o dedo para um médico e falar, a culpa é sua. É um combo de fatores. Às vezes, é o básico. Simplesmente não tem cama em outro lugar do hospital. Outras vezes, a equipe da enfermaria não tem gente ou preparo para cuidar de um caso mais complicado. E sim, claro, existem os incentivos financeiros. Uma diária de UTI custa muito mais caro. Às vezes a decisão não é sobre o sistema, mas sobre quem é o paciente. É o que alguns estudos chamam de efeito VIP. Um deles mostrou que os médicos sentem uma pressão maior para pedir mais exames para internar quando o paciente é alguém importante. Essa pressão pode vir da família, da direção do hospital, do próprio paciente e acaba, sim, influenciando a decisão clínica. Tem uma citação de um artigo científico que resume isso perfeitamente. Ela diz que
Não dá para julgar se um paciente precisa mesmo de UTI sem conhecer em detalhes o contexto daquele hospital, naquele dia, naquela hora. Não é uma conta de matemática, é muito mais complicado. E claro, toda essa pressão no sistema, todas essas decisões difíceis, isso tem um custo. E é um custo que vai muito, mas muito além do dinheiro. Porque quando o sistema erra, as consequências, bem, podem ser devastadoras. Lembra daquele estudo na Espanha? Pois é, eles fizeram as contas. A estimativa é que essas internações desnecessárias possam gerar um prejuízo de quase €500 milhão por ano, só em hospitais parecidos. É uma quantidade de dinheiro, assim, astronômica. Mas esquece o dinheiro por um instante. Que um estudo super importante publicado no JAMA Internal Medicine descobriu. Para exatamente as mesmas doenças, a chance de um paciente ir para a UTI varia absurdamente dependendo do hospital em que ele entra. Pega o caso da cetoacidose diabética. Num hospital, só 16% dos pacientes vão para a UTI. Em outro, esse número salta para mais de 81%. É uma diferença gigantesca, né? Levanta muitas perguntas. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Os pesquisadores notaram um padrão bem claro. Os hospitais que mandavam mais gente para a UTI também faziam mais procedimentos invasivos e, claro, tinham custos bem mais altos. Até aí parece fazer sentido, né? Mais tratamento, mais caro. Só que aqui vem o pulo do gato. Todo esse cuidado extra, todos esses procedimentos a mais, todo esse dinheiro gasto, não resultou em absolutamente nenhuma melhora na chance de sobrevivência dos pacientes. É isso mesmo. Mais tratamento intensivo não significou mais vidas salvas. Sim. Um estudo importantíssimo sobre segurança do paciente revelou um número alarmante. Em quase 1 a cada 4 internações, acontece o que se chama de evento adverso, que, trocando em miúdos, é um dano causado pelo próprio tratamento médico. E o ponto mais crítico é este. Desses danos causados pelo tratamento, quase 1/4 foi considerado evitável. Ou seja, o próprio sistema, na tentativa de curar, às vezes causa um mal que não precisava acontecer. Cada procedimento, cada remédio, cada dia a mais no hospital carrega um risco. E é aqui que a gente volta para o começo, para a história do João Paulo e para o paradoxo da UTI. No fim das contas, o verdadeiro valor na saúde não é fazer o máximo de coisas possível, mas sim fazer exatamente o que é necessário. A grande pergunta que todos nós, pacientes e profissionais de saúde, precisamos fazer é: esse próximo passo, esse cuidado extra, está realmente trazendo algum benefício ou está só adicionando risco? Porque, nesse universo complexo da medicina, às vezes o ato de maior coragem não é fazer mais, mas sim ter a sabedoria de saber quando parar.